Quando entrei naquela sala de tribunal, o ar pareceu mudar de peso. Era frio, estéril, o tipo de frio que não vem do ar-condicionado, mas do olhar das pessoas que esperam ver você cair. Minha mãe estava lá, sentada como uma rainha no trono errado, o colar de pérolas perfeito demais para a ocasião. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno, polido, que sempre usava quando estava prestes a esmagar alguém sem sujar as mãos. Do lado dela, o meu irmão, Ryan, reclinou-se na cadeira como se já tivesse vencido. Encostou-se ao advogado e murmurou, em voz baixa, mas alta o suficiente para que eu ouvisse: ela está acabada. E por um segundo, eu acreditei. Porque era assim desde criança. Eu sempre fui a outra filha. A que não brilhava, a que não fazia sentido nos retratos de família. Enquanto Ryan era o orgulho da casa, medalhas, sorrisos, brindes em jantares, eu era a sombra que eles toleravam. A advogada ao meu lado tocou no meu braço. Está pronta, Alexa. Eu assenti, mas por dentro, o que eu queria responder era, pronta. Não. Preparada. Sim. Porque aquele dia não era só um julgamento. Era o acerto de contas com todos os fantasmas que eu carregava desde a infância. A cada passo que dei em direção à mesa, as lembranças voltavam como ecos. O som do vidro quebrando quando minha mãe disse que eu nunca teria disciplina. O silêncio gelado do jantar em que meu pai me defendeu pela última vez. É mais nítido do que tudo. O dia em que ele me chamou ao escritório e colocou um pequeno chaveiro na minha mão. Um chaveiro de metal antigo, com o nome da empresa gravado, Cole e Associados. Um dia, isto será teu, Lex, ele disse, com um sorriso cansado, mas só quando entender que força não é gritar, é resistir. Eu era adolescente e não entendi. Naquele momento, parecia apenas mais uma das frases bonitas de um pai que tentava equilibrar uma casa cheia de segredos. Mas agora, anos depois, de pé no tribunal, com o peso de toda aquela herança invisível, finalmente fazia sentido. Minha mãe olhou para mim como se eu fosse uma intrusa. Pobre Alexa, ela disse, sem nem tentar disfarçar o tom. Ainda fingindo ser advogada, talvez da próxima vez ganhe alguma coisa. A sala riu, uma risada contida, mas cruel. E eu senti aquela velha dor subir como uma chama na garganta. Só que, desta vez, eu não baixei os olhos. Porque, por trás da pasta que eu segurava, havia algo mais do que papéis. Havia um ano inteiro de noites sem dormir, de ligações secretas, de documentos cruzados linha por linha. Um ano inteiro em que eu deixei de tentar ser amada e comecei a buscar a verdade. Naquele instante, percebi que a força que meu pai falava não era vencer, era não se dobrar. E mesmo que tudo ao meu redor dissesse que eu estava sozinha, algo em mim sussurrava o contrário. Eles ainda não sabem o que você trouxe. O juiz entrou. O silêncio caiu. Os flashes das câmaras piscaram, refletindo nas joias da minha mãe, cada reflexo um lembrete do império que ela tentava manter. Ryan ajeitou o terno e cruzou os braços. Teatral, pronto para o show. Mas eu não ia dar espetáculo. Eu ia mostrar fatos. Enquanto o juiz abria a audiência, senti o batimento do meu coração se alinhar com o som do martelo. 1, 2, 3 batidas. 3 chances. 3 provas. 3 verdades que poderiam mudar tudo. Senhora Cole, o juiz começou, tem algo a dizer antes de iniciarmos. Eu respirei fundo. Olhei para minha mãe, depois para Ryan. Os dois me encaravam como se estivessem diante de uma piada que já conheciam o final. E foi ali, entre o som metálico das canetas e o cheiro de papel novo, que eu disse, com calma: sim, meritíssimo, tenho algo que eles esqueceram de mencionar. O leve tremor no sorriso da minha mãe foi a primeira rachadura naquele rosto de porcelana. E eu pensei, é agora. O palco deles vai ser meu. Porque o que ninguém sabia era que, por trás daquela pasta preta nas minhas mãos, havia um arquivo. Um arquivo capaz de virar o jogo inteiro. O som do papel deslizando sobre a madeira ecoou mais alto do que qualquer palavra. Deslizei a pasta preta para o centro da mesa. E por um instante o tribunal inteiro pareceu prender a respiração. Ryan inclinou-se para frente. O mesmo sorriso preguiçoso de sempre. Outra teoria, irmã. E eu respondi sem levantar a voz. Não, Ryan, isto é prova. Durante um ano inteiro, enquanto eles fingiam ser herdeiros exemplares, eu passei as minhas noites com alguém que eles nunca imaginariam, Miguel Duarte. O melhor contabilista forense que conheci. Um homem de poucas palavras e olhos que viam além dos números. Lembro-me do dia em que o procurei, chovia. Ele olhou para mim e perguntou: tem certeza de que quer abrir esta caixa, Sra. Cole? E eu respondi: se eu não abrir, eles vão enterrar a verdade junto com o nome do meu pai.
Miguel e eu rastreamos cada transação feita nos meses após a morte do meu pai. E encontramos um padrão: assinaturas duplicadas, datas impossíveis, cheques emitidos por uma conta que já devia estar encerrada. E mais, uma transferência direta para uma conta em nome de uma empresa offshore. O nome da empresa: Rua Holdings. As iniciais de Ryan Richard Cole. O juiz ergueu os olhos. Tem documentos que comprovem isso? Respondi, deslizando o primeiro envelope. Assinatura número 1. A tela ao fundo projetou a imagem ampliada. 2 assinaturas idênticas, perfeitas demais para serem humanas. Miguel havia dito: assinaturas verdadeiras respiram. Estas estão mortas. Murmúrios percorreram a sala. O advogado de Ryan tentou interromper. Meritíssimo. Isto é uma farsa. Mas o juiz levantou a mão, ordenando silêncio. Continue, Sra. Cole. Eu sentia o peso de cada olhar, o calor das câmaras, e mesmo assim, uma estranha calma. A mesma calma que vem quando você percebe que já perdeu tudo antes, e não tem mais medo de perder. Puxei o segundo envelope. Prova número 2. A assinatura do notário que autentica o documento de transferência. O juiz franziu o senho. E onde está o problema? O problema, meritíssimo, é que esse notário nunca existiu. Silêncio. A palavra, nunca, parecia ecoar nas paredes. Mostrei o registro da Ordem dos Notários, lista de 2019, 2020, 2021. Nenhum nome, nenhum registro. Um notário fantasma assinou o documento que tirou tudo de mim. Ryan se levantou, indignado. Isto é loucura. Você não entende o quanto o pai confiava em mim? Eu me virei devagar, olhei nos olhos dele, e respondi. Confiança não é deixar alguém roubar enquanto fecha os olhos. Por dentro, eu tremia. Não de medo, mas de lembrança. De todas as vezes em que tentei avisar o meu pai de que algo estava errado. De todas as conversas que ele evitou. Talvez por amor, talvez por cansaço. E agora, cada linha naquele dossiê era uma resposta atrasada. Tardia, mas necessária. Minha mãe cruzou os braços, tentando manter a postura. Mas a pulseira de diamantes tilintava, um som pequeno, nervoso. Isto é uma acusação infame. Ela disse. O seu pai confiou a empresa ao seu irmão porque você sempre foi instável. Instável. A palavra cortou o ar. Quantas vezes eu já tinha ouvido aquilo? Instável quando chorei. Instável quando quis justiça. Instável por não aceitar que me chamassem de erro. Respirei fundo e sorri. Tem razão, mãe, eu era instável, até o dia em que decidi parar de ter medo de você. O juiz inclinou-se sobre a bancada. Tem mais alguma coisa, Sra. Cole? Sim, meritíssimo. A prova número 3. Abri o último envelope. Ali estava a cópia do documento que mudava tudo. A transferência total do património para o nome de Ryan. Assinada 2 dias após o funeral do meu pai. E ao lado, a análise forense mostrando que a tinta da assinatura era de impressora térmica. Não escrita à mão. E o mais grave, a notificação eletrónica de que o arquivo fora criado a partir do computador pessoal de Ryan. O murmúrio se transformou em caos. Flashes, vozes, câmaras, o advogado tentando abafar o escândalo. Mas o juiz bateu o martelo 3 vezes. Bam, bam, bam. O som ecoou como sentença antecipada. Ele respirou fundo. Vamos suspender por 10 minutos. O tribunal precisa verificar a autenticidade dos documentos apresentados. E foi nesse instante que eu vi o que nunca tinha visto antes. Minha mãe, perdida. Os olhos dela, sempre tão calculados, estavam vazios. Ryan abaixou a cabeça, os lábios trêmulos, como se o chão finalmente se abrisse sob seus pés. Eu saí da sala e encostei-me à parede fria do corredor. As mãos tremiam, não de nervosismo, mas de libertação. Porque, por um segundo, ouvi a voz do meu pai, como se viesse do tempo. Resistir, Lex, mesmo que doa. Fechei os olhos. O ar parecia mais leve. E pela primeira vez em anos, eu senti que estava no lugar certo. A vingança ainda não era vitória, mas era o primeiro passo da verdade. Enquanto esperava o retorno à sessão, Miguel me mandou uma mensagem curta. Verificamos tudo. Os arquivos são autênticos. Prepare-se, isto vai cair como uma bomba. E eu pensei. Era isso que meu pai queria, não que eu vingasse o nome dele. Mas que eu o limpasse. Voltei a entrar na sala. A imprensa já se aglomerava. O juiz de volta à cadeira. Os olhos fixos em mim. Quando ele abriu a boca para falar, percebi que aquele seria o momento em que a máscara da minha família finalmente cairia. Quando voltei à sala de tribunal, o ar parecia diferente. Havia um silêncio espesso, pesado,
O tipo de silêncio que precede uma explosão. O juiz já estava sentado. Os repórteres prontos. As câmaras piscando em modo de caça. Minha mãe mantinha o que restava da compostura, as mãos unidas. O rosto ereto. Mas os olhos. Os olhos dela não mentiam. Ryan, ao lado, balançava a perna sem parar. O terno caro já não sustentava a confiança. O juiz pigarreou. Após verificação pericial, declaro que os documentos apresentados pela defesa são autênticos. Um murmúrio atravessou o tribunal como uma corrente elétrica. Ele continuou, com o tom mais frio do que antes. A assinatura do notário é falsa. O documento de transferência foi adulterado. E as transações listadas configuram indício de fraude patrimonial. Foi nesse instante que o mundo, o deles, começou a ruir. A pulseira da minha mãe escorregou do pulso e bateu na mesa, um som seco. Metálico, como se a realeza tivesse perdido a coroa. Ela tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. Isto é um erro. O meu filho nunca. Nunca o quê? Mãe, interrompi, sem gritar, mas com a lâmina exata. Nunca mentiu, nunca roubou. Ou nunca pensou que a filha que você chamava de fracassada pudesse vencê-lo dentro da lei. O juiz pediu ordem, mas era tarde. O teatro já tinha acabado. E a plateia via agora os bastidores, o pó, a sujeira, o ego despido. Ryan levantou-se, o rosto vermelho. O pai confiou em mim. Ele queria que eu continuasse o legado. Olhei para ele, e juro, por um instante senti pena. Se o pai tivesse visto o que você fez com o legado dele, teria queimado os papéis antes de morrer. A lembrança veio como um sopro. O hospital, o cheiro de álcool e flores murchas. Meu pai respirando com dificuldade. A mão dele apertando a minha. Lex, há coisas que eu devia ter-te dito antes. Promete que, quando chegar a hora, você vai resistir. E eu prometi. Prometi sem entender que, resistir, significava enfrentar a própria família. O juiz voltou a falar. Com base nas provas, ordeno a suspensão imediata da gestão de Ryan Cole e o congelamento preventivo dos bens até a conclusão da investigação criminal. Senhora Cole, por favor, sente-se. Mas minha mãe não se moveu. Ela ficou de pé, olhando para mim com uma mistura de fúria e medo, sentimentos que nela nunca coexistiam. E então, com voz baixa, quase um sussurro, perguntou: por que você fez isso? Somos família. Eu ri, sem humor. Família não forja assinaturas. Família não transforma o luto em lucro. Eu só fiz o que você sempre me ensinou, lutar pelo que é meu. Ela deu um passo na minha direção. Mas parou. E naquele instante, percebi algo que doeu mais do que qualquer traição. Ela não me odiava, ela simplesmente não me conhecia mais. Porque eu não era mais a menina que implorava por aprovação. Eu era a mulher que tinha aprendido a sobreviver sem ela. Ver minha mãe desmoronar não trouxe alívio. Trouxe vazio. Era como assistir a um espelho se quebrar, a cada estilhaço. Um pedaço da minha infância sumia. Nós, da família Cole morreu ali. Entre um gavel e um suspiro. A audiência será retomada amanhã para definir os próximos passos legais. O juiz levantou-se. As pessoas começaram a sair. Mas eu fiquei parada, observando minha mãe ser amparada por um assistente. Ryan falando ao telefone com desespero. Tudo o que eles haviam construído, mentiras, aparências, poder, escorria pelas mãos. É no meio de toda aquela ruína. Senti algo inesperado, compaixão. Não a compaixão ingênua de quem perdoa rápido, mas a de quem entende que certas pessoas são prisioneiras do próprio orgulho. Quando saí do tribunal, o sol já se punha. As luzes dos jornalistas piscavam como relâmpagos de um temporal que eu sabia que ainda não tinha terminado. Emma me esperava na escadaria. Lex, você fez o impossível. Eu apenas balancei a cabeça. Não, Emma, eu só mostrei o que sempre esteve lá, a verdade. Ela segurou minha mão. E agora? Agora começa a parte mais difícil, viver com o que veio à tona. Aquele dia eu entendi que vencer não era o mesmo que se vingar. Vencer era olhar para a própria dor e não deixá-la virar ódio. Mas, no fundo, eu sabia. Ryan não iria aceitar a derrota em silêncio. Ele nunca soube perder. E quando o telefone vibrou no meu bolso, com uma notificação de notícia urgente, família Cole envolvida em fraude milionária, percebi que o verdadeiro inferno estava prestes a começar. Porque, às vezes, quando a máscara cai, o rosto que aparece por baixo é ainda mais perigoso. E o que Ryan faria a seguir? Mudaria tudo. A verdade tinha vindo à tona. Mas a verdade, quando fere, não liberta, provoca guerra. Na manhã seguinte ao julgamento, o meu nome estava em todos os portais. Filha destrói a própria família. Escândalo Cole, ambição ou justiça?
As manchetes não perguntavam o que aconteceu. Perguntavam quem era a vilã. Emma ligou antes das 7. Lex, você viu o que estão dizendo? Não quer ver. É pior se não olhar. Abri o telemóvel. O ecrã piscou com vídeos cortados. Comentários. Hashtags. Trechos do julgamento manipulados. Frases minhas fora de contexto. Ela admitiu que queria a empresa. Ela planejou tudo. E entre as vozes anônimas, uma frase sobressaiu. A filha ingrata que traiu a própria mãe. No início, achei que fosse apenas o preço da exposição. Mas, à tarde, recebi um e-mail sem remetente. Sabemos o que você fez. O diário é falso. Pare antes que alguém se machuque. Logo vieram mais. E depois, um vídeo, imagens minhas. Supostamente destruindo documentos, um deepfake mal feito. Mas convincente o suficiente para a imprensa sensacionalista. Ryan tinha transformado a narrativa. Se no tribunal ele era o réu, agora voltava a ser o mártir. E eu, a vilã conveniente. Aquela noite, percebi que havia subestimado o inimigo. Eu achava que lutar pela verdade era suficiente. Mas a verdade, sozinha, é frágil. Ela precisa ser defendida, com estratégia. Com calma, com dor. Marcos, o contabilista forense, ligou-me de madrugada. Encontramos algo. Alexa, as postagens vêm de uma firma de consultoria chamada Luma Strated. Nunca ouvi falar. É uma subsidiária da empresa da sua mãe. Fiquei em silêncio. Por alguns segundos, o mundo pareceu girar devagar. A minha própria mãe estava por trás da campanha de destruição. A ferida que o julgamento deixou agora sangrava de novo, mas desta vez. Por dentro. Como é que uma mãe escolhe manchar o nome da filha só para manter o próprio? Era mais do que ganância. Era medo. Medo de ser esquecida. Medo de que a verdade mostrasse quem ela sempre foi. No dia seguinte, fui até ao meu escritório. A porta estava entreaberta. O trinco quebrado. Papéis espalhados pelo chão. E no meio da desordem, uma fotografia pousada sobre a mesa. Um retrato do meu pai, sorrindo num evento antigo. No canto, um post-it escrito à mão. Certifica-te de que Alexa não usa isto. O mesmo tipo de papel que a minha mãe usava nos bilhetes de reuniões. A mesma caligrafia. O estômago apertou. Senti um nó entre raiva e tristeza. Tudo aquilo, a casa, o dinheiro, o nome Cole, tinha virado campo de batalha. E eu era o inimigo deles. Mas se queriam guerra, teriam. Só que eu escolheria o campo de luta. Não o tribunal, não os jornais, mas a verdade documentada. Rastreável, inegável. Liguei para Marcos e para Laia, a investigadora. Quero que sigam o rastro todo. IPS, mensagens, contas falsas, cada centavo gasto nessa campanha. Laia respondeu, seca. E se for alguém da família? Principalmente se for. Durante dias, vivemos entre papéis e servidores, mergulhados no labirinto digital da mentira. E quanto mais cavávamos, mais sujo ficava. As provas apontavam para transferências vindas da consultoria da minha mãe, a mesma que patrocinava eventos beneficentes para mulheres empreendedoras. Hipocrisia com perfume caro. E então, uma noite, Marcos chamou-me. Encontramos o núcleo. Ele mostrou o ecrã, uma planilha com datas, valores, e-mails. Tudo ligava de volta à conta pessoal de Ryan. Era ele quem pagava os bots, os anúncios, os artigos patrocinados. A raiva subiu, mas veio misturada com algo mais perigoso, compaixão. Não pela inocência deles, mas pela miséria de viver assim, construindo castelos de mentira enquanto tudo desmorona. Laia olhou para mim. Vai denunciar. Não agora. Quero que eles acreditem que estão vencendo. Mas antes que eu pudesse decidir o próximo passo, recebi uma mensagem no telemóvel. Sem número. Sem assinatura. Apenas uma frase. Pare de cavar. Da próxima vez, não deixaremos o seu escritório tão arrumado. Por um instante, o sangue gelou. Olhei à volta, a janela, o corredor vazio, o som distante do trânsito. Tudo parecia observar-me. Mas o medo, desta vez, não me paralisou. Transformou-se em algo mais. Determinação. Peguei as chaves do carro e conduzi até ao antigo prédio da empresa do meu pai, o mesmo que Ryan transformara em depósito. As luzes estavam apagadas, o ar pesado de poeira e lembranças. E enquanto caminhava entre caixas e arquivos, percebi. A guerra deles era feita de destruição. A minha seria feita de provas. Naquele momento, jurei a mim mesma. Eu não deixaria o nome do meu pai morrer em silêncio. Eles tinham roubado a história, eu iria devolvê-la à verdade. E foi ali, no escuro daquele prédio esquecido, que encontrei a primeira pista.
Uma gravação de voz antiga. Salva num disco rígido. A voz do meu pai dizendo: se um dia alguém tentar apagar o que fiz, procura o cofre. 926. 926. O número que eu não ouvia há anos. O mesmo número do chaveiro que ele me deu. Naquele segundo, soube o que precisava fazer. A guerra tinha um novo rumo. É desta vez, eu não ia apenas me defender. Eu ia terminar o que o meu pai começou. Porque, às vezes, a única maneira de vencer uma guerra é escavar até o coração da mentira. E eu estava prestes a fazê-lo. O número não saía da minha cabeça. 926. 3 dígitos gravados como cicatriz. A data de nascimento do meu pai. O código que ele sempre dizia: nunca esqueças. Lex, 926. Naquela noite, voltei ao prédio antigo da empresa. O mesmo onde eu crescera. Entre pilhas de papéis e cheiro a óleo de máquina. Agora, o ar estava parado, denso, como se as paredes ainda guardassem segredos. As luzes piscavam, e cada estalo do chão ecoava como lembrança. Passei por retratos pendurados nas paredes. Ryan sorrindo num evento. A minha mãe segurando taças em jantares. E o meu pai, no meio, com um olhar cansado. Um olhar que agora eu entendia, ele sabia. Tudo aquilo, os sorrisos, as festas, o brilho, tinha sido um disfarce para esconder o que estava podre. E o pai tentou avisar-me. Não com palavras, mas com códigos. Com 926. Encontrei o cofre no fundo da sala principal, atrás de uma estante antiga. O metal estava enferrujado, frio ao toque. Respirei fundo. Coloquei os números. 9, 2, 6. O clique do mecanismo soou como um coração a voltar a bater depois de muito tempo. Dentro, havia apenas um objeto, um caderno de capa de couro gasta. Com o nome, Cole, gravado em dourado. O diário do meu pai. As páginas estavam cheias de anotações sobre negócios, clientes, mas também, confissões. É no fim, a última página, rasgada na cópia que tinham tentado destruir. Li em voz alta, com a voz trêmula. Se algo acontecer, Alexa é a única que pode proteger o que construímos. Ela é o futuro desta família, não os que usam o nome Cole como máscara. As palavras tremiam sob a luz fraca. Senti o chão girar, o ar escapar. Tudo o que eu tinha lutado para provar, estava ali. A verdade viva, escrita pela mão que me criou. Chorei, mas não foi de raiva. Foi por ter demorado tanto para entender o que ele quis me ensinar. Que a força não está em vingar-se, mas em permanecer inteira mesmo quando tudo ao redor se quebra. Fechei o diário, com cuidado, como quem sela uma promessa. E saí dali com ele junto ao peito. O passado já não me assustava. Ele era, finalmente, meu no dia seguinte, de volta ao tribunal. Os rostos de sempre estavam lá. Mas diferentes. A confiança arrogante tinha desaparecido. A imprensa, agora, queria respostas. O juiz abriu a sessão com o tom grave. Senhora Cole, ouvi dizer que trouxe novos documentos. Assente. Coloquei o diário sobre a mesa. Sim, meritíssimo. O diário original do meu pai. Verificado por peritos, com a página final intacta. Ele leu em silêncio. O barulho das câmaras cessou. O tempo pareceu parar. Então, o som do martelo. Este documento invalida todas as alegações anteriores. O caso está encerrado. O património e a empresa retornam à legítima herdeira, Alexa Cole. Ryan explodiu. Isto é um absurdo. Ela falsificou tudo. Cuidado, Ryan. Porque, além do diário, também entreguei ao IRS os dados da tua conta offshore. O silêncio que se seguiu foi quase poético. A cor fugiu do rosto dele. A máscara caiu de vez. Minha mãe olhou para mim. A voz baixa, quebrada. Alexa, nós podemos resolver. Não precisamos acabar com a família assim. Olhei-a com calma. Você acabou com a família no dia em que escolheu o dinheiro em vez do pai. Hoje, eu só estou a escolher a verdade. O juiz levantou-se. O público murmurava. E eu, fiquei ali. De pé, imóvel, enquanto tudo finalmente encontrava o seu lugar. A vingança tinha acabado. O que restava era algo maior, justiça. E uma paz que eu não sentia desde menina. Quando saí do tribunal, o céu estava limpo, como se o mundo me desse uma segunda manhã. Emma esperava-me na escadaria, os olhos marejados. Lex, acabou. Não, Emma. Agora é que começa. Ela sorriu, confusa. Começa o quê? A reconstrução. Porque destruir é fácil. Mas reconstruir, isso, sim, é coragem. Naquela noite, voltei ao prédio principal da empresa.
A fachada estava sendo reformada. As letras antigas, Cole Industries, tinham sido substituídas por novas. Cole e Associados. Fiquei parada diante do vidro. O reflexo misturado com as luzes da cidade. Pensei no pai, na mãe, no irmão. Em tudo o que perdi, mesmo assim. Ganhei. O nome Cole, enfim, voltava a significar algo que não era poder. Mas verdade. E eu, pela primeira vez, sentia que não carregava mais o peso da família. Carregava apenas o legado. Porque algumas heranças não são feitas de bens. São feitas de coragem. E essa, ninguém me podia tirar. Naquela noite, fiquei sozinha diante do vidro onde agora se lia Cole e Associados. A cidade respirava lá fora. E, pela primeira vez em muito tempo, eu respirei com ela. Perguntei a mim mesma, em voz alta, como quem precisa ouvir a verdade ecoar. O que você é, Alexa? Herdeira, ou vingadora? A palavra vingadora tem gosto de ferro. Um gosto que conheço bem. Durante meses, vivi com ela debaixo da língua, a raiva. O impulso de devolver cada humilhação com juros. É, no entanto, quando a sentença caiu, quando a máscara finalmente ruiu, o que sobrou não foi triunfo. Foi silêncio. Silêncio é onde a gente decide quem vai ser. Emma apareceu atrás de mim, refletida no vidro. Bonito, não é? Bonito, e pesado. Pesado por quê? Porque agora não dá mais para culpar ninguém. Agora isto é meu. Ela sorriu triste, do jeito que os amigos sorriem quando entendem a dimensão do seu cansaço. O que vai fazer primeiro? Olhei para as letras novas e senti o peso movimentar-se dentro do peito. Vou começar por dentro. O nome muda por fora. Mas o que constrói, ou destrói, uma casa é o que acontece por dentro. Herdeira. A filha que recebeu de volta o que era seu. Mas herdar não é apenas possuir, é cuidar. E cuidar significa escolher, todos os dias, não repetir a violência que te fez sangrar. Pensei na minha mãe. No olhar dela, não de culpa, mas de pânico, pânico de ser vista como sempre foi. Sem verniz. Pensei em Ryan, no vermelho do rosto, na fragilidade exposta por baixo do terno caro. Não senti prazer, senti pena. Pena é perigosa, eu sei, mas, naquela noite, era a única coisa que me impedia de virar pedra. Voltei ao escritório vazio. As paredes ainda cheiravam a tinta nova. E a mesa, à espera. Coloquei o diário do meu pai sobre o tampo. Abri na última página, e deixei os olhos descansarem na frase que não canso de ler. Ela é o futuro desta família, não os que usam o nome Cole como máscara. Futuro. Essa palavra dói e cura ao mesmo tempo. Porque futuro é promessa e é cobrança. Peguei o telemóvel. Gravei uma nota de voz, não para a imprensa. Não para o tribunal. Gravei para mim. Meu nome é Alexa Cole. Hoje, escolho ser herdeira. A vingadora em mim quer justiça com fogo. A herdeira em mim quer justiça com estrutura. Uma fecha ciclos, a outra abre caminhos. Eu vou abrir caminhos. Enviei a mensagem para a lixeira. Não precisava publicar. Às vezes, a única testemunha de uma decisão deve ser a própria coragem. Toma, a noite vai ser longa. Obrigada. Pensei numa coisa, você podia anunciar uma auditoria independente. Um canal anónimo para denúncias. E publicar relatórios trimestrais. Transparência radical. Sorri. Transparência radical. Gosto disso. E bolsas de estudo com o nome do teu pai. Para quem foi chamado de fracassado a vida inteira e precisa de uma mão que não humilhe. Isso é exatamente o que ele teria feito. Foi assim que percebi. Vingança não me levaria a lugar nenhum, só me manteria presa ao passado que lutei para sair. Ser herdeira, de verdade, exige a coragem de reconstruir. E reconstruir é trabalho de todos os dias. É escolher processos em vez de impulsos. Propósito em vez de ruído. Recebi uma mensagem no ecrã. Número desconhecido. Acabou. Alexa, ou vai caçar mais fantasmas? Olhei para Emma, não respondi. Porque fantasmas não se caçam, se iluminam. E é isso que a transparência faz, acende a luz até o escuro não ter para onde fugir. No dia seguinte, entrei na antiga sala do conselho. As cadeiras vazias, a mesa comprida, o lugar onde tantas decisões foram tomadas em meu nome, e contra mim. Posicionei a câmara e gravei um vídeo interno para a equipa. Sem maquiagem, sem script. Se você trabalha aqui, trabalha comigo. E trabalhar comigo significa 3 coisas. 1. Todas as contas serão auditadas. 2. Nenhum contrato será assinado sem a leitura de 2 pessoas e a confirmação digital. 3. Se alguém tentar usar o nome Cole como máscara, eu mesma arranco a máscara. A partir de hoje, não queremos parecer corretos, queremos ser corretos. Parei o rec. Respirei. Enviei.
Emma bateu palmas baixinho. E para o público? Para o público, eu falo depois. Agora, eu preciso que a casa fique de pé. Sem isso, qualquer discurso é só discurso. Voltei à janela. A cidade começava a acender, uma estrela de cada vez. Pensei em quem nos assiste do outro lado. Em quem foi diminuído por gente que devia proteger. Pensei em quem confunde justiça com ruído. Coragem com grito. Abri o telemóvel e gravei. Desta vez para o mundo. Se alguém já subestimou você, se chamaram o seu silêncio de fraqueza e a sua dor de drama, esta história é para você. Eu não fui feita de vingança. Eu fui feita de sobrevivência e de reconstrução. Conta a sua história nos comentários. Eu vou ler. Se você permitir, eu conto no próximo vídeo. Inscreva-se. Ative as notificações. A parte 2 não é sobre destruir ninguém, é sobre construir o que vem depois. Enviei. Não tremi. No fim, a pergunta ainda ecoa: herdeira ou vingadora? A verdade é que não sou uma nem outra. Sou o caminho entre as duas. Sou a ponte. A vingança me trouxe até aqui. A herança vai levar o meu nome adiante. Apaguei as luzes do escritório. Peguei o diário e a chave que restou, não a de ferro. A que não se pode ver. A chave que abre por dentro, 926. Quando fechei a porta, senti. Não era euforia, não era alívio. Era paz em construção. E isso basta para começar.